Boa noite, meus amigos, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações. Hoje, dia 26/7 de 2025, vou fazer o seguinte vídeo: por que eu gosto de Fusca? Eu coloquei aqui no fundo, vocês podem ver, fiz uma busca no Google acerca do Fusca, que é um carro, né, da Volkswagen. Imagina você que você tem aí o seu Fusca vermelho, seu Fusca azul, Fusquinha vermelho, seu Fusca azul, Fusca verde, tem Fusca branca, amarelo, cinza, aí tem Fusca para todo gosto. Aí você fala para mim, Silvano, o que que é isso? Isso não é um canal de eletrônica, não é um canal de telecomunicação, não é um canal de telecomunicações, de tecnologia, onde você trabalha com temas de tecnologia em casa? Sim. E é justamente por isso que eu estou falando porque eu gosto de Fusca. Imagina você que um belo dia você encontra a seguinte oportunidade de comprar um Fusca e você vai lá, você consegue aí, né, a quantia, o valor exato e compra o seu Fusquinha. Imagina você todo alegre, andando pela cidade, né, pela sua cidade, para estrear o seu carro, ver a performance dele, ver a autonomia, se realmente tem algum conforto ou não. Aí você vai dizer para mim assim: poxa, que história mais sem nexo, que história mais sem pé, sem cabeça para um canal de tecnologia. Aí eu vou dizer para você o seguinte: não é sem nexo, não é sem pé e nem sem cabeça. É uma preferência, um gosto pessoal. Aí você vai falar assim, mas espera aqui, não estou entendendo. Bom, quem compra um Fusca talvez deveria estar pensando em comprar aí o seu Corolla, o seu Honda Civic ou algum outro carro que seja compatível com a classe média, um carro que traz um certo conforto, um carro com a aerodinâmica, com a performance moderna, um carro que talvez atenda às necessidades de uma viagem longa. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Aí você vai me dizer, rapaz, ainda não entendi. O Silvano endoidou? Não endoidei não. Nós vamos falar um pouquinho sobre gostos ou preferências pessoais. E eu trouxe esse título apelativo, essas imagens estão aqui, né? Olha pra você ver que Fusca mais bonito. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Olha que Fusca mais bonito. Aí você fala pra mim, rapaz, o homem doidou mesmo. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não tenho Fusca. E não que eu não goste de Fusca, mas o que eu estou mostrando para vocês é que existem preferências pessoais e que existe algum valor agregado nessas preferências, nessas escolhas. Não repara, não, vocês estão vendo ali um reflexo, é a TV que está do outro lado ali. Ela tá sendo refletida aqui na tela do notebook. Então vamos lá. Essas escolhas pessoais, elas demonstram que existe um certo valor agregado. Que valor é esse? Ah, você gosta de coisas vintage? Você gosta de coisas retrô? Mais ou menos isso.
Como eu disse para você, isso aqui é um canal de tecnologia, então vamos falar de tecnologia, até porque de Fusca eu não entendo nada. Eu não tenho Fusca e não é sobre o Fusca que eu vou falar. Isso aí foi só um título apelativo, né? Meio que um clickbait. Então vamos lá. Eu quero falar sobre dois tipos de tecnologia. Existem as tecnologias emergentes, as tecnologias que estão surgindo, que estão se desenvolvendo, que estão sendo trabalhadas no momento e que provavelmente serão aperfeiçoadas com o passar dos anos. Só que antes dessas tecnologias serem tecnologias emergentes, nós temos outro tipo de tecnologia, que são as tecnologias legadas. O que são tecnologias legadas? São tecnologias que tiveram um grande desempenho na sua época, são tecnologias que passaram, mas que deram base para outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, essas tecnologias que estão surgindo, elas não surgiram do nada. Elas não vieram do nada, elas vieram de algum lugar. E hoje nós temos uma escala de progressão do desenvolvimento tecnológico que está em uma expansão muito grande. Você quer ver um exemplo? Internet das coisas, inteligência artificial e algumas outras tecnologias ligadas à área aí da informática, computação, das telecomunicações, automação, mecânica, indústria aeroespacial. Não repara não, pessoal, apaguei a luz da sala, então alguns insetos vão voar aqui, né, passando aí. Então nós temos aí uma série de tecnologias que estão surgindo, né, e que estão sendo aprimoradas. Aí você vai falar, o que tem isso a ver com Fusca? Como eu disse, nada. O Fusquinha aí é só uma representação das tecnologias legadas. Por quê? Esse carro, para muita gente, vai falar que não vale praticamente nada. Até não sei nem quem que é o dono disso. Peguei a imagem na internet, o dono até me perdoa. Para muitas pessoas, esse carro às vezes não tem nenhum valor. Mas, para um colecionador, ele pode dar até desde alguns milhares de reais em um carro desse, até alguns milhões, de acordo com as características deste carro. Então essas pessoas, o que elas desenvolveram? Desenvolveram amor pela tecnologia, que foi, como eu disse, legada, ou seja, que veio de um passado e que deixou base para outras tecnologias. Eu vou mostrar algo aqui, né? Deixa eu só acender a luz aqui. Deixa eu acender a luz. Pronto. Então já acendi a luz aqui e eu vou mostrar para vocês algo. Eu ganhei há pouco tempo um amplificador de VHF, daqueles bem antigão. Isso daqui é da LB. Ele era colocado junto da antena e esse amplificador, ele tinha um splitter, né, um filtro de linha, onde você tirava ali de 9 a 12 volts, se eu não me engano, e alimentava pela fita de 300 ohms. Era uma fita preta e você alimentava aqui a entrada e no mesmo cabo você já retirava o sinal com um divisor, né, onde você tinha um capacitor, um par de capacitores que levava o sinal amplificado para sua TV, para quem morava em locais onde a recepção dos canais não era tão eficiente. Esse daqui é para a faixa de VHF. Então, eu ganhei do meu amigo, né, marido da minha sobrinha, Eduardo. Ele tá até sujo, porque tava jogado lá na roça, que é muito antigo, né? Então você tem aqui a entrada e saída ao mesmo tempo, né? Aqui é a entrada da alimentação e saída do sinal. E aqui vinha o sinal da antena, que geralmente era aquela antena que o pessoal chamava de espinha de peixe,
ou log periódica. Os transistores aqui lembram encapsulamento 2N2222 ou 2N918. Isso daqui é uma tecnologia muito antiga. Hoje isso daqui não faz o menor sentido. Eu gosto de fazer aqui os meus vídeos, produzir os meus vídeos com transmissão de TV analógica, mostrando aí, né, desde os projetos caseiros, vocês viram fazendo, montei diversos transmissores de TV, montei diversos tipos de moduladores, trabalhei com diversos tipos de moduladores, tem uma coleção grande de moduladores ali, e gosto de trabalhar com essas tecnologias legadas, porque elas trouxeram base para o que a gente tem hoje. Hoje nós temos a TV digital, tem algumas coisas que eu tenho vontade de trabalhar nesse canal aqui, ó. Uma delas é o IPTV, aquele conversor de mídia, conversor para IPTV, onde você pega o sinal ali da câmera, ou você pega um sinal qualquer de áudio e vídeo, AV composto, o sinal composto de vídeo, né? E você transforma ele em um canal um canal IP. Mas o modulador, aliás, o encoder, a gente não chama modulador, chama encoder. O encoder desse custa aí aproximadamente R$600. Isso é o preço dele sem a taxa de importação, para você converter para alguns formatos ali de stream para web. No caso aí você pode converter para UDP, para o protocolo aí que é utilizado, né, no pacote TCP/IP. Você pode converter para MP4, 3GP, MCU3, H264, H265, enfim, você consegue trabalhar aí convertendo esse sinal, né, por meio do encoder para vários formatos, tanto de áudio quanto de vídeo, e trabalhar aí criando um canal web. Isso é uma das vontades que eu tenho de fazer aqui nesse canal. Outra coisa que eu tenho vontade de fazer é trabalhar com modulador de TV digital. Eu comprei ali o receptor, o GT Media V8 Ultra HD, e ele recebe aí nos 3 padrões de TV digital, né? O ATSC, o DVB-C, DVB cabo e DVB-T, que é o DVB padrão terrestre, e nos formatos ISDB e ISDB-T, que é o padrão japonês e o padrão brasileiro. Então ele recebe nesses 3 formatos, se bem que eu descobri que tem um alto preço para isso, né? Talvez não seja tão eficiente quanto um receptor para cada faixa, mas é relativamente barato, né? Só o set-top box para cada padrão digital independente. E também nem tem tanta necessidade. DVB, a gente já trabalha com DVB-S na recepção de satélite. Aqui a TV digital já chegou nos interiores, já foi desligado o sinal analógico. Então a gente já tem aí o ISDB-TB, que é o padrão brasileiro. A gente já tem aí o padrão brasileiro. Falta então eu experimentar, fazer teste só com ATSC. Se bem que eu queria fazer um transmissor de vídeo aí com o ISDB-T, né? Fazer os testes e comparar com as transmissões analógicas. Aí entra o pequeno porém. Para cada modulador desse, o preço dele, sem imposto, é de R$1.600 aproximadamente. Então é um custo muito alto. Eletrônica, telecomunicações, apesar de eu fazer os vídeos em casa, é um hobby que tem um certo valor. Agora, voltando, pessoal, na questão das tecnologias legadas, isso são
coisa que eu tenho vontade de fazer com as tecnologias que são emergentes, que estão surgindo, sendo trabalhadas, melhoradas, e que vão se tornar daqui a algum tempo tecnologias passadas, ou seja, vão se tornar tecnologias legadas, ou seja, isso vai ficar, o que é muito moderno hoje, um dia será ultrapassado. Você quer ver? Vou mostrar isso em duas literaturas técnicas. Eu tenho um livro aqui do Antônio Martins Ferrari, Telecomunicações, Evolução e Revolução. Quando a gente pega o índice desse livro para ver, a gente consegue enxergar que em algum período lá atrás, em algum período lá no passado aí não tão distante, nós tínhamos algumas tecnologias, né, como a própria rede telefônica, telegrafia, telex, as centrais de computação, a própria TV a cabo. Aqui, deixa eu destacar algo aqui, ó, no próprio índice do livro. A multiplexação, né, TDM e WDM, da qual eu estou produzindo alguns vídeos falando, né, sobre as tecnologias PON e as tecnologias WDM, que são tecnologias aí que trabalham com esses tipos de modulação e de multiplexação, e a própria TV a cabo, né? Esse livro também vai trabalhar com o conceito de TV a cabo. O que está nesse livro aqui, um dia, foi o que tinha de mais expressivo em tecnologia. Inclusive, a gente tem aqui, ó, uma antena do tipo Cassegrain, ou é gregoriana, não dá para ver aqui o alimentador dela, mas acredito que seja do tipo Cassegrain. Nós temos aí uma antena que foi muito utilizada na Embratel. Aquela central da Embratel hoje, ela está inativa, ou seja, as antenas que tem lá hoje praticamente estão abandonadas. Naquele parque lá no Rio de Janeiro, né, onde tinha várias antenas da Embratel, que foi uma das maiores tecnologias por algum determinado período de tempo. Acredito que empregou várias pessoas, tem vários vídeos aí na internet mostrando a antiga estação da Embratel. Fizeram imagem de drone, outras pessoas foram lá e filmaram, enfim. E isso um dia foi o que tinha de mais moderno nas tecnologias. E hoje são tecnologias passadas. Outro exemplo na literatura técnica é esse livro aqui, ó, do Almir. Isso aqui é do Almir, engenheiro Almir Wright Lima Júnior. Ele fala sobre algumas tecnologias, né? Telefonia IP, internet. Nós tivemos aí alguns modelos, né? Aqui ele vai falar sobre as redes LAN, sobre as redes WAN, RDSI ou ISDN, que são as siglas em português e a sigla em inglês, né? Rede digital de serviço integrado, e aqui o homólogo só que em inglês, fibra óptica. E ele fala um pouquinho aqui sobre as primeiras gerações da telefonia fixa e da telefonia móvel. Outra coisa que ele mostra aqui, ó, são as redes X ou X25 e as redes ATM. Tinha também, né, as redes Frame Relay, que também parte dessa infraestrutura ainda é utilizado, né, na atualidade como suporte para algumas tecnologias, assim também como foram surgindo, né, cada tecnologia teve a sua própria história de evolução, as redes celular, computador, a história da televisão, do telégrafo, do rádio, enfim, apesar de ter um paralelo histórico aí, né, entre o desenvolvimento de de outro, até chegar no que a gente tem hoje. Desculpa, pessoal, até chegar no que a gente tem hoje, mas cada tecnologia foi sendo aperfeiçoada, desenvolvida dentro do seu próprio tempo. Então esse amplificador de linha tinha lá o de UHF, né, da Amplimatic, o Amplimatic,
Amplimatic, que era para a faixa de UHF, utilizava os transistores ali 2N918, BFY, qualquer coisa da vida lá. Ou outro equipamento aí que veio também, o conversor de UHF 1994. Eu morava na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. As TVs eram aquelas TVs de tubo, né? A famosa CRT, a TV de tubo, de raios de tubo catódico, ou como nós chamamos a TV com canhão de elétrons, ou um mini acelerador de partículas caseiro, caseiro não, né? Um mini acelerador de partículas, ou a super válvula lá, que era o tubo, né, da TV, enfim. Para pegar os canais de UHF, como começaram a instalar diversos canais, a maioria das TVs pegava, né, na época, principalmente das famílias que tinham menor condição ou menor poder aquisitivo, se utilizava os canais em VHF, então usava um conversor para sintonizar também os canais de UHF. Isso daqui também é da LB, né? Então é outra tecnologia legada. Aí você vai falar para mim, Silvano, existem amplificadores hoje milhões de vezes mais eficientes do que esse daqui. Isso aqui era uma forma de booster, né? Era colocado junto da antena para amplificar o sinal que vinha da torre lá. Sim, nós temos amplificadores muito mais eficientes. Inclusive, tem um aqui que é um pouco antigo, esse da TrueSpec. A TrueSpec, ela faz parte da Pico-Macon, que é a concorrente da Wadit, ou Vadit, que também era uma empresa que produzia equipamentos para head-end de TV a cabo, para a parte de transmissão e recepção de TV, enfim. E esse daqui com um filtro, né, para FM, onde ele separa a banda aí, deixa passar somente os canais de TV, UHF, VHF, ou você pode também permitir com que passe sinal de FM e amplificar aí para aqueles rádios antigos que tinha antena externa de FM, enfim. Isso daqui já é um equipamento um pouco mais moderno que aquele outro, bem mais elaborado, né, com a filtragem muito melhor, muito mais eficiente. Nós temos hoje equipamentos completamente compactos, muito semelhante a esse daqui, que tanto serve para transmissão quanto para recepção, conforme os próprios vídeos que eu mostrei para vocês aí no canal. Dentro daquele conversor de UHF, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um presente que eu ganhei do meu amigo André Fonseca, que segue o canal aí, né? Deixa eu soltar aqui. O André me deu esse exemplo de conversor aqui. Era um conversor muito semelhante àquele da LB. Nem sei se é da LB mesmo, que é esse daqui, né? Mas é um conversor, onde ele tinha a entrada do sinal aqui. Ele tem um transistor que amplifica o sinal. Tem um outro que aliás, ele tem um oscilador que pega o sinal. Ele tira a diferença entre os dois sinais e transforma aí uma espécie de sinal intermediário, né? À medida que ele vai oscilando nas frequências baixas e altas de UHF, ele vai convertendo num sinal de frequência intermediária na saída. E aqui tinha uma espécie de capacitor entre as armaduras. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o transistor BF180. Então os dois transistores aqui, mas eu já vi desse mesmo aqui com PE210 e com outros transistores aí, né, para a faixa de UHF. Então aqui é uma espécie de capacitor entre a armadura e entre as armaduras. Ele trabalha aí na própria blindagem e tem um efeito capacitivo, né? Se você baixar o esquema disso daqui, lembra muito o sintonizador de UHF das TVs antigas.
Então são tecnologias legadas. Eu até não fiz o teste não, né? Aquele meu ali está funcionando. Eu até não fiz o teste para ver se ele chega a permitir com que passe o sinal digital de UHF para TV. Posso fazer o teste depois só a título de curiosidade. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não entendo nada de Fusca, mas uma coisa eu posso falar para vocês. É uma tecnologia legada, mas para quem gosta, para quem ama esse tipo de tecnologia, ela tem não só o valor financeiro, mas tem também o valor agregado ao próprio sentimento, né, em relação ao desenvolvimento tecnológico. Eu gosto de conhecer a história da tecnologia. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Cadê? Eu tinha separado aqui um livro, esse eu não tenho, que fala, conta um pouco da história, né? Aqui, segundo o escritor, é do telégrafo à internet. Então, eu achei interessante. Eu gosto de conhecer, eu tenho outro livro ali que fala da crise do petróleo, a crise na internet. Aí já trabalha com o mercado financeiro, as perspectivas mercadológicas, de administração, como que foram os impactos globais em cima disso. Eu tenho o livro Paradoxo Global e Telecomunicações, do John Naisbitt, que trabalha aí contando um pouco sobre a história da tecnologia no mundo, sobre a forma como a tecnologia impactou culturas. Ele era um CEO da IBM. Enfim, eu sou apaixonado por esse tipo de história porque tem gente que é só um mero usuário da tecnologia. Então ele não se importa se a tecnologia passou, se não passou, se a tecnologia é nova. Ele só aprendeu a utilizar. Eu conversei com um engenheiro uma vez, ele falou que no Brasil nós aprendemos muito a fazer aplicação. A gente não tem muitas pessoas que trabalham na área de desenvolvimento tecnológico. Se a gente pegar em relação aos países da Europa, ao próprio Japão e alguns outros países mais desenvolvidos, os Estados Unidos e alguns outros países mais desenvolvidos, a nossa porcentagem de desenvolvimento científico, tecnológico, é muito inferior à de alguns outros países. Nós trabalhamos muito mais com aplicação do que com desenvolvimento. Isso, eu conversei com um engenheiro que trabalhou numa empresa multinacional muitos anos atrás, né? O engenheiro, ele dividia a sala com o meu supervisor, né? Eu era encarregado e tinha um supervisor, então o supervisor e o engenheiro, eles compartilhavam do espaço em comum ali na sala, né? O escritório. O meu escritório era separado, eu tinha o meu próprio escritório. Só que de vez em quando eu gostava de parar para conversar com ele, né, por causa da troca de experiência. Gostava de ouvir as experiências do engenheiro. Então, pessoal, fica aí a minha dica, né? Nós precisamos conhecer a história das nossas tecnologias, conhecer as raízes das tecnologias. Não podemos nos apegar ao saudosismo excessivo, né? Isso não pode se tornar expressivo, o saudosismo, mas sim dar valor na tecnologia que nos proporcionou uma base para a gente ter o que a gente tem hoje. Até porque novas tecnologias estão surgindo, novas tecnologias virão. E um exemplo que eu citei ali da Embratel, mostrei a TV, a antena, né, no livro do Almira, que também tem uma antena muito semelhante àquelas que tinha na Embratel, na antiga Embratel. E isso foi substituído aí pelas redes ópticas, né, que fez um papel tão eficiente e até superior, ou seja, uma tecnologia que supriu a demanda e foi muito superior às transmissões por satélite, que eram limitadas naquele período. E hoje as tecnologias ópticas são uma potência. Tem o Senai do Mato Grosso, desculpa pessoal, tem o Senai do Tocantins, eles fizeram um vídeo aí, uma live, mostrando a infraestrutura do Senai. Eu compartilhei, dando os devidos créditos, é evidente, ao Senai, as fotos no meu Instagram.
já que é o Instagram do professor, de quando eu trabalhava como professor de tecnologia. Então eu compartilhei para os meus ex-alunos, né? Porque hoje eu trabalho com tecnologia da informação, eu trabalho num órgão público com tecnologia da informação, mas eu compartilhei para os meus ex-alunos verem como as escolas de tecnologia hoje, elas oferecem uma infraestrutura lá nesse Senai. Eles trabalham desde simulando, né, a fibra no provedor, aliás, a geração de sinal no provedor, até a casa do cliente. Tem até um pátio lá, né, onde tem uma rede externa simulando a rede metropolitana ou a rede dos backbones, né, ou do backbone e de outros cabos, né, que levam o sinal óptico, e uma baita infraestrutura para telefonia IP, para um hack da Huawei. Ou seja, é coisa fina, gente, é coisa chique demais, né? A estrutura lá do Senai de Tocantins. O pessoal tá de parabéns, a escola tá de parabéns. Tem outra escola em Campinas também. Eu vi o laboratório, que laboratório chique para uma escola de telecomunicações, para escolas que oferecem os cursos técnicos em telecomunicações. São escolas que estão se adaptando para as demandas do mercado, mostrando tanto as tecnologias legadas quanto as tecnologias emergentes. E algumas se especializando, como eu mostrei no caso do Senai de Tocantins, com uma baita infraestrutura, com uma mega infraestrutura, muitos laboratórios. E isso é muito bacana. É isso aí, pessoal. Um abraço e até os próximos vídeos. Desculpa o vídeo longo aí, né? 32 minutos, poucas pessoas chegam até aqui, mas se você chegou, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário aí, não custa nada. Seja positivo, seja sugestivo, seja dando sugestão, seja comentando sobre as suas experiências. E é isso aí, pessoal. Um abraço, até os próximos vídeos.